Olá, alunos da primeira série, sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ainda no segmento do estudo da Idade Média. Nós já chegamos a ver ali exemplos de como foram outras realidades da Idade Média, como a dos bizantinos e a dos árabes. Nós vamos compreender como que todos esses segmentos, como que todos esses mundos acabaram se relacionando. Nós vamos estudar os acontecimentos que marcaram o que a gente vai chamar de Baixa Idade Média, como por exemplo a questão das cruzadas religiosas, o renascimento cultural, comercial e urbano, e entender acontecimentos marcantes como a peste negra e o surgimento da burguesia, que vão ter consequências e relevância até os dias de hoje. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Qualquer coisa, dúvida que vocês tenham em relação ao vídeo ou atividade, eu vou estar à disposição para ajudar vocês. E é isso. Sejam muito bem-vindos e vamos a mais uma aula da disciplina de História. Bom, gente, bom dia a todos. Vamos dar início, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de História, com uma ênfase principal mais voltada para a questão da Baixa Idade Média. Vai ser a relação, vamos dizer assim, vai relacionar o fim da Idade Média e a transição para a Idade Moderna. Vamos compreender o início desse período, o que se tratou essa questão da Idade Média, da Baixa Idade Média, e quais foram os elementos marcantes, vamos dizer assim, que contribuíram para que esse período fosse tão significativo. Eu consegui aqui essa apresentação para vocês observarem alguns aspectos importantes. Ok? Por exemplo, vamos observar aqui algumas características. A partir do século X, nós vamos ter um novo contexto histórico. Vamos dizer que já vai cessar um pouco as questões envolvendo as invasões bárbaras. Ainda haviam povos nômades que invadiam a região, principalmente ali a região da Europa Ocidental. Nós vamos ter a questão das transformações no campo, transformações agrícolas, entre outras coisas. Vamos ter a questão do crescimento demográfico, o aumento da população, principalmente nos feudos, lembrando que boa parte da Europa Ocidental ela viveu sob a questão do domínio do feudalismo. As grandes propriedades feudais, as grandes propriedades rurais, onde as pessoas viviam e haviam as relações comerciais e relações sociais variadas. Nós vamos ter o aumento da produção agrícola, com o desmatamento de florestas na região ali da Europa, da França, da Espanha, e nós vamos ter o excedente demográfico e de produção. À medida que começa a haver um excedente, esse excedente ele vai ser comercializado. E aí nós vamos ter algumas características que vão desencadear tanto na questão do renascimento comercial quanto na questão do renascimento das cidades. Ok? Vamos então observando aqui. Aqui nós estamos observando como que ainda era a questão da vida nos feudos, a transformação, as atividades rurais, todas elas ligadas à questão do feudalismo ainda, sobre a questão da obediência, vamos dizer assim, entre os servos e os senhores feudais. Ok? Algumas questões que vão ser levadas de forma bastante significativa, alguns eventos que vão ser levados de forma bastante significativa serão principalmente, nós vamos ter aí as cruzadas. O que foram as cruzadas, que nós tanto ouvimos falar, mas poucos sabem de fato como que se deu esse processo. Nós vamos ter aí as cruzadas, no caso mais especial, no caso em relação à Europa, nós vamos ter ali na região da Península Ibérica, nós vamos ter a Reconquista, e também como consequência desse processo de lutas, desse processo das cruzadas, nós vamos ter a reabertura do Mediterrâneo, que vai favorecer mais ainda o processo de intensificação dos comércios, tanto entre o Ocidente quanto entre o Oriente. Ok? Vamos observando aí então um pouco a definição, basicamente, das cruzadas. As cruzadas elas vão ter início, elas vão ter origem a partir de 1095, quando, como a gente já chegou a ver anteriormente, nós vimos que os islâmicos, os muçulmanos, eles estavam, desde o início do islamismo, lá no século VII, estavam em um processo de franco crescimento, de expansão
dos seus territórios e dos seus domínios. Vamos ter então a primeira cruzada, né, a primeira atividade, né, nesse sentido, né, de movimento militar por parte do cristianismo, por parte da cristandade contra os reinos muçulmanos ali no Oriente Médio, cuja missão principal era a cruzada. Ela tinha como objetivo de reconquistar para a cristandade, para o mundo cristão, o domínio sobre lugares sagrados do cristianismo, né? O domínio principalmente sobre a cidade de Jerusalém, né? Como vocês já devem saber, Jerusalém é uma cidade importante do ponto de vista religioso, porque ela vai ter na sua cidade, ali nos seus limites, ela vai ter locais sagrados das 3 grandes religiões que nós temos conhecimento. Okay? Nós vamos ver que ela tem lugares sagrados do judaísmo, né? Ela tem lugares sagrados do islamismo, e tem lugares sagrados do cristianismo. Né? Ou seja, religiosamente falando, Jerusalém ela é de extrema importância para essas atividades. E aí, em 1095, o Papa Urbano II, através do Concílio de Clermont, ele vai dizer a seguinte frase: tomai o caminho do Santo Sepulcro. Né? Ou seja, ele convoca todos os cristãos, todos os guerreiros cristãos, todos aqueles que estavam dispostos, né, a lutar para reconquistar a cidade de Jerusalém. Ele fazia um chamamento a todos para que pudessem ir e lutar para conquistar a cidade santa, né, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Né? As cruzadas, logo de cara, então, elas tinham esse contexto religioso, tanto do lado cristão quanto do lado muçulmano. Né? A questão de manter locais sagrados, de lutar contra infiéis, vamos dizer assim. Né? Então, em 1095, o Papa Urbano II ele dá início aos processos de cruzadas. Okay? Nós vamos ter várias expedições militares de pessoas de todos os cantos do mundo. Teremos ali, por exemplo, pessoas alemães, pessoas francesas, soldados ingleses, soldados italianos, entre outros, com a mesma finalidade, vamos dizer assim, com o mesmo intuito, que era a questão de lutar pela Terra Santa, de lutar para reconquistar a cidade de Jerusalém. Ao todo, gente, nós tivemos aí 12 atividades relacionadas à cruzada. Nós tivemos 12 cruzadas. Só que algumas delas não têm tanta relevância como as que eu vou dizer para vocês agora. Por exemplo, nós vamos ter aí a primeira cruzada, que é essa de 1095, aonde o objetivo deles era, obviamente, conquistar Jerusalém. E os cruzados nessa primeira expedição militar, eles acabam conseguindo. Né? Eles conseguem conquistar Jerusalém e mantêm a cidade por pelo menos 80 anos sob o domínio cristão. Né? Porém, surge no Egito uma liderança muçulmana muito forte. Né? Surge no Egito o sultão Saladino. Né? E o Saladino ele convoca um exército gigantesco também para que eles pudessem reconquistar a cidade de Jerusalém. E em 1187 eles conseguem. Né? O Saladino toma novamente a cidade de Jerusalém e isso abre o motivo para uma nova cruzada. Né? A terceira cruzada ela vai ter origem nesse sentido de retomar Jerusalém das mãos de Saladino. Ela não vai ter o objetivo inicial cumprido, vamos dizer assim. Eles não conseguem reconquistar a cidade de Jerusalém. Mas o que acontece é um acordo de paz que vai facilitar, né, vamos dizer assim, a questão tanto do acesso aos locais sagrados, facilitar tanto o acesso aos locais sagrados, quanto também a questão da comercialização entre o Ocidente e o Oriente. Né? Essa é a terceira cruzada. A outra cruzada mais importante também, importante porque ela acabou gerando uma polêmica, vamos dizer assim, né? Foi a quarta cruzada. A princípio, como vocês puderam observar, as cruzadas elas tinham esse contexto de guerra religiosa entre cristãos e muçulmanos. Porém, a quarta cruzada ela já vai, vamos dizer assim, estar voltada não necessariamente para o interesse religioso, para a questão de preservar os locais sagrados e proteger o cristianismo. A partir da quarta cruzada em diante, nós já vamos ter interesses estritamente comerciais. Por exemplo, na quarta cruzada, as tropas comandadas pela cidade de Veneza acabam por atacar a cidade de Constantinopla, né, que nós chegamos a ver anteriormente. Constantinopla era a capital do Império Bizantino e era uma cidade comercial
de muita intensidade, vamos dizer assim, né? Porém, essa quarta cruzada, ela basicamente destruiu, enfraqueceu a economia da cidade de Constantinopla e do Império Bizantino, que não conseguiu se recuperar mais, né? E aí, entre outras tantas cruzadas que tinham a mesma finalidade. A princípio, era a questão da fé, né, de retomar locais sagrados da religião cristã, e depois questões meramente comerciais, como, por exemplo, o controle das rotas comerciais marítimas, o controle das rotas comerciais terrestres e entre outros setores, ok? Vamos observando aqui, vamos andando um pouquinho mais à frente. Aqui vocês estão vendo alguma gravura, né? Uma imagem de um dos períodos dessa cruzada, quando os soldados cristãos eles avançam para tomar Jerusalém, que estava sob o controle dos muçulmanos, ok? Vamos avançando um pouquinho mais aqui novamente, né? Outra imagem relacionada às cruzadas, o Papa abençoando um rei, né, cruzado que iria levantar com campanha para defender o mundo cristão, vamos dizer assim, os locais sagrados cristãos, ok? Vamos ver aqui então quais foram as consequências que as cruzadas elas acabaram por trazer, né? A primeira foi a interação comercial, como eu já havia dito para vocês, a interação comercial entre a Europa e o Oriente. Vários pontos comerciais foram criados nas áreas ali do Oriente Médio, da Palestina, da Síria. Nós vamos ter o início do processo de comercialização mais intensa, tanto terrestre quanto marítima, entre os dois lados, entre o Ocidente e o Oriente. Gênova e Veneza elas vão se tornar os principais centros comerciais, e elas se tornam isso por conta da sua localização, né? A localização das duas cidades era estritamente estratégica, né? Não era, vamos dizer, não era tão longe do Oriente, né? E também não era tão longe das principais cidades que ficavam dentro do território europeu, né? E isso auxiliou bastante a questão da prosperidade, vamos dizer assim, entre as duas cidades italianas ali, né, que hoje pertencem à Itália. Nós vamos ter o primeiro contato dos europeus com especiarias do Oriente, né? E isso vai fazer com que, como era algo tipo novidade, vamos dizer assim, entre os europeus, o seu produto era altamente valorizado, a especiaria era altamente valorizada, tinha um valor muito significativo, né? E isso vai ser uma das consequências, ou vamos dizer assim, a descoberta dessas especiarias vai ser uma consequência para o surgimento e o início das grandes navegações, que nós vamos ver um pouco mais adiante, ok? E aí nós vamos entrar então na questão do renascimento comercial, e o renascimento urbano, ok? Como nós já chegamos a ver, algumas cidades elas ainda mantinham, vamos dizer assim, a sua dinâmica social. Porém, como boa parte da população ela já vivia, vamos dizer assim, nas áreas feudais, não havia tanta importância e tanta influência das grandes cidades no processo de relação de mercado, relação de comércio, vamos dizer assim, né? A partir então do século XIV, do século XIII, XIV, começam então a surgirem, né, novos conceitos de relações sociais e principalmente relações comerciais entre as áreas urbanas e os interiores, né? Como eu falei para vocês, as especiarias que eram trazidas do Oriente geravam muita cobiça nos territórios europeus. E como essas especiarias elas passavam por vários intermediários no meio do caminho, né, passavam pelos árabes, os árabes passavam pelos genoveses, pelos venezianos, e eles acabavam por aumentar ainda mais o valor final desse produto. E algumas outras nações perceberam que era possível você comprar esses produtos diretamente do local, ou extrair, ou comprar, algo do tipo, né? E aí começa então a questão do renascimento comercial, né? Vai começar a ver com mais intensidade, vamos dizer assim, as trocas de relações sociais e financeiras, ok? Nós vamos ter aí as principais rotas marítimas, né? Nós vamos ter aí a cidade de Marsella, depois nós vamos ter a cidade de Lisboa, nós vamos ter a região do Flandres, né? Basicamente isso. Nós vamos ter também a questão das rotas terrestres, né? Nós vamos ter, por exemplo, a questão das feiras medievais, né? E também nós vamos ter os burgos. Os burgos
vamos dizer que eles vão ser de extrema importância não só naquela época, onde eles estão aparecendo, mas até os dias de hoje. Você pode observar tranquilamente que o uso da palavra burgo, o uso da palavra burguês, remete a uma pessoa que tem uma condição de vida muito boa, vamos dizer assim, ok? Esses burgos, eles vão basicamente funcionar desta forma. Eles eram fora, localizavam-se um tanto quanto que fora da cidade, né? E eles viviam totalmente fortificados, né? E através dessas fortificações, eles acabavam por realizar suas trocas e cada vez mais acumular novos recursos, né? Nós vamos ter a Rota de Champagne, nós vamos ter as feiras medievais, entre outras coisas. Okay? Aqui vocês observam como que era a questão do transporte, o fluxo de transporte ali das rotas comerciais na região europeia. Ok? Aqui novamente as cidades, né, ainda relativo ao renascimento das cidades, nós vamos ter como que se deu esse processo a partir do século XI, a partir do século XII, a partir do século XIII. Começa a haver esse processo de migração. Muitas pessoas acabam deixando, vamos dizer assim, os feudos medievais para começar a trabalhar e desenvolver alguma atividade dentro das cidades, né? Então, vamos dizer assim que esse período ele vai ser o primeiro passo de grandes mudanças que vão acontecer na sociedade ao longo dos anos que virão, ok? Nós vamos ter aí algumas das principais transformações em relação à sociedade nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Nós vamos ter o surgimento, e vamos dizer que essa vai ser a principal transformação, é o surgimento da burguesia, o surgimento da burguesia, que hoje nós temos um conhecimento, nós temos uma definição de burguesia completamente diferente da origem, porque hoje são pessoas, vamos dizer, que têm acesso a recursos, têm acesso a várias vantagens, a um determinado tipo de poder até, vamos dizer assim, né? Porém, no início, né, no surgimento da burguesia, que era a questão dos burgos, né, vamos dizer assim, a burguesia ela não tinha tantas vantagens, ela não tinha tantos benefícios, a não ser a questão econômica, né? A questão econômica, a economia, ela vai ser o ponto bastante influente da burguesia que estava surgindo. E como que essas organizações, essa classe, né, ela se organizava basicamente? Os burgueses, a burguesia, ela surgiu basicamente da atividade comercial. Eram pessoas que viviam próximos, né, das cidades para desenvolver suas atividades de comércio, seja de artesanato, seja de produção, de venda de excedentes de produção, mas o intuito principal sempre era a questão da organização comercial, né? E aí nós tínhamos várias organizações burguesas, nós tínhamos as guildas, nós tínhamos as corporações de ofício, nós tínhamos as ranças e nós tínhamos os bancos, né? Uma das importantes mudanças, vamos dizer assim, em relação à sociedade, vai ser a questão do surgimento dos primeiros bancos. Lá na Holanda, na Bélgica, vão surgir os primeiros bancos que se tem conhecimento. Porque boa parte desses bancos eles já começavam a trabalhar com a ideia do sistema de juros, né? A chamada na época a questão da usura. Só que assim, a usura, o hábito de se cobrar juros era proibido pela igreja, né? Com o surgimento, por exemplo, de eventos como a Reforma Protestante, que nós vamos ver um pouco mais adiante aqui, a usura ela foi acabando por ser permitida em algumas regiões, né? Não tendo, assim, vamos dizer, uma responsabilidade direta da igreja sobre essas práticas, né? E sobre as pessoas que praticavam isso, já que muitas delas começavam a ser adeptas do protestantismo, né? Das vertentes do protestantismo que estavam surgindo. Ou muitas delas eram calvinistas, ou muitas delas eram luteranas, anglicanas, entre outros setores, né? Vamos dizer que a reforma protestante, que nós vamos compreender melhor mais à frente, ela vai dar essa liberdade de comercialização e vai ter como um acréscimo, um bônus, vamos dizer assim, o surgimento da usura e a atividade cada vez mais intensa nesse segmento, ok?
Nós vamos então aí organizando, observando como que se dava esse processo de organização, e toda essa organização apenas fortaleceu a prática e a atividade burguesa ao longo dos anos. Né? Nós vamos vendo que com o passar dos séculos, com a entrada na Idade Moderna, né, depois um pouco mais além ali da contemporânea, nós vamos observar que a burguesia ela apenas se consolidava como uma das fontes de poder de decisão de uma sociedade. Não tão influente nem importante, por exemplo, como a nobreza ou como a própria realeza, vamos dizer assim. Porém, ela tinha poder de decisão, no caso, por conta do seu poderio econômico, ok? E aí nós vamos observar um pouquinho mais adiante. Na verdade, nós vamos observando aqui, vamos fazer um pequeno parêntese para as atividades. Aqui vocês estão observando um pouco sobre as corporações de ofício, sobre como funcionava essa questão das corporações de ofício. Para finalizar o nosso conteúdo aqui que nós estamos vendo, né, em relação à Baixa Idade Média, às características, né, da Baixa Idade Média, finalizar um pouco esse conteúdo, nós vamos observar, obviamente, um dos eventos que teve impacto significativo em relação à pandemia, a uma pandemia, né? Foi uma grande pandemia, a maior pandemia, vamos dizer assim, epidemia que se teve conhecimento, que foi a questão da peste negra, né? Como que surgiu a questão da peste negra? Onde foi que aconteceu? O que aconteceu em relação à peste negra, né? Foi uma pandemia que atingiu boa parte, vamos dizer assim, do mundo conhecido até então, né? Ela surgiu durante o século XIV, entre 1347 e 1350, e atingiu várias regiões do planeta, como vocês podem observar aqui, a Europa, a China, o Oriente Médio e outras regiões, né? A estimativa é de que ela matou 1/3 da população europeia da época e basicamente também a mesma proporção em outras regiões. Para vocês terem uma ideia, a pandemia da peste negra ela matou aproximadamente entre 20% e 22% da população chinesa, né? Para vocês verem quão letal foi essa pandemia. E aí nós vamos observar como que surgiu, né? Por que surgiu esse nome, por exemplo? Por que se chamava peste negra ou até mesmo peste bubônica, né? São alguns dos nomes para esse episódio. Esse nome ele vai surgir na Inglaterra. A peste negra surge na Inglaterra e faz referência às manchas escuras que se formavam na pele das pessoas que contraíam essa doença, né? E peste bubônica, ela vai se chamar também desse jeito por conta dos bulbos, que eram, vamos dizer, as inflamações oriundas dessas manchas negras, né? Se tornavam pequenas ou médias bolhas, vamos dizer assim, aonde se localizavam nessas partes que estavam escuras na pele, né? E aí nós vamos observar que a origem dela basicamente foi com o contato com a bactéria chamada Yersinia pestis, através de parasitas de ratos, pulgas que parasitavam alguns ratos, e esses ratos eles entravam em contato com os seres humanos naquela época por conta do alto comércio que existia e também questões envolvendo a higiene, saneamento básico, que eram bastante precários naquele período da história. As cidades elas não contavam com um sistema de esgoto devidamente adequado e os cuidados com a higiene básica eram mínimos, vamos dizer assim, naquele período que a peste ela se espalhou pelo mundo, ok? Aqui nós vamos observando quais foram as regiões mais afetadas do mundo, vamos dizer assim. Se vocês observarem, foram por partes, houveram episódios, vamos dizer assim, desse período de pandemia. Né? Grandes áreas, por exemplo, como na China, em 1333, nós vamos ter depois no Oriente Médio, em 1347, e depois nas outras regiões da Europa, como na Rússia, na França, na Alemanha, na Itália, ali na Escandinávia e na Grã-Bretanha. Todas essas regiões, se vocês pararem bem para observar, todas essas regiões que foram afetadas, né, pela peste negra, pela epidemia, elas estão ligadas à questão comercial. São áreas de grande intensidade comercial, né? Eram áreas de grande intensidade comercial no período da peste, né? No século XIV. A China, ali regiões do Oriente Médio, cidades portuárias da Itália, por exemplo, como Gênova e Veneza, né? E regiões comerciais da Inglaterra, da França e da Alemanha.
todas elas infectadas e com um grande número de mortes por conta dessa pandemia, ok? Vamos aí observando então quais foram as consequências, né, desse período. Nós vimos que foi um período bem relativo na Europa, 3 anos, mas foram 3 anos bastante expressivos por conta dessa doença. E quais foram as consequências? As cidades e os campos ficaram despovoados, né? Por exemplo, havia cidades que 1/3 das casas não havia ninguém para morar, porque os seus moradores haviam sido mortos pela doença, né? Haviam sido mortos, né? A produção agrícola, né, e a produção comercial, a produção artesanal, que estavam começando a ganhar intensidade, reduziu enormemente, né? Não houve produção de alimentos, o que gerou escassez, né? Não houve muita atividade social, vamos dizer assim, após o período da pandemia, por conta do enorme número de baixas que aconteciam, né? A taxa de letalidade, como já falei para vocês, era significativamente grande. Uma vez que você contraísse a doença, você morria em questão de dias, né? Para vocês verem como que foi séria, né, essa questão do contágio e das mortes, né? Porém, algumas pessoas acabaram se beneficiando com isso, né? Nesse caso, a questão da burguesia. Eles acabaram se beneficiando por conta de não haver tanta competitividade pelo comércio e eles começarem a controlar vários setores de produção ao mesmo tempo, ok? Essas são algumas das consequências envolvendo a questão da peste negra e esse, gente, foi alguns dos conteúdos envolvendo a questão da baixa idade média, bem? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo que eu vou ajudar vocês no que for preciso, ok? No mais é isso. Espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula.